Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um tempo juntos aqui da nossa conferência Igrejas 21 online, nossa segunda conferência, o segundo ano dessa conferência Igrejas 21. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo. É uma alegria estarmos juntos aqui, que seja um tempo bom, seja um tempo de aprendizado. Antes da gente começar, eu queria deixar aqui, se você está chegando agora, ainda não conhece o Projeto Igrejas 21, entra na nossa página ibmalfaville.org.br e lá você se informa sobre o Projeto Igrejas 21, que é um projeto que a nossa igreja tem de abraçar igrejas e orientar, e treinar, e capacitar pastores, líderes, para que as igrejas possam cada vez mais abraçarem pessoas, amarem pessoas, levar a mensagem do Evangelho. E o objetivo dessa conferência nada mais é do que trazer alguns temas que realmente auxiliem a igreja. Então, a gente está trazendo muita gente fera, muita gente boa. E nessa sessão que estamos começando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre igreja digital. A gente vai falar um pouquinho sobre a igreja que mais está sendo presente nesse momento, né? Em tempos de pandemia, a igreja, no seu modo digital, no seu modo online, ela cresceu bastante. E o tema que a gente está trazendo hoje aqui, estou vendo as pessoas chegando aqui, dando bom dia, e eu vou apresentar os nossos convidados. O tema que a gente está trazendo hoje aqui é como trabalhar e desenvolver o engajamento digital. Como trabalhar e desenvolver o engajamento digital. Como é que a sua igreja, como é que as nossas igrejas podem trabalhar essa questão do engajamento digital, tá? E para a gente conversar um pouco aqui, a gente está com duas pessoas que são muito experientes nessa área. Então, eu queria convidar aqui, eu vou colocar na nossa tela aqui, o Rodrigo Mota, da ChurchCom, e vou colocar também o Sidney Menezes, da InChurch. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Fábio, pastor Fabiano, Fábio para os que conhecem há mais tempo. Dá uma saudação para a turma aí. Valeu, gente, muito bom estar com vocês aqui, é muito gostoso poder compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido, na verdade, mais do que falado, a gente tem aprendido muito sobre o que é essa igreja nesse ambiente digital, o que é a igreja na internet, o que é a igreja digital na pandemia, que são coisas muito diferentes. A gente tem aprendido há 1 ano e meio a fazer esse processo e apoiar as igrejas nessa jornada a partir da ChurchCom, que é uma consultoria, já emendo rapidão, é uma consultoria para igrejas, uma consultoria de comunicação e de estratégia para as igrejas, e a gente tem atuado muito firmemente nessa jornada de ajudar as igrejas, apoiar as igrejas na construção dessa comunicação mais efetiva, nessa comunicação missional, que eu acho que é o mais importante dessa história. Muito legal. Bom dia, Sidney, tudo bem? Bom dia, pastor Fabiano, obrigado aí pelo convite. Estou aqui, na verdade, falei para o Pedro, né? Falei, cara, para entrar o reserva, o Pedro, peço aí perdão, todo mundo viu ali na carinha que estaria o Pedro aqui, que é meu sócio, mas ele teve um probleminha na garganta e aí falou, Sidney, pode ir lá. E, bom, eu acho que também Deus queria que eu falasse um pouquinho do que eu preparei aqui, do que eu tenho ardido no meu coração em relação a esse tempo e como a igreja tem se comportado e como ela deve se comportar também. E, bom, prazer, obrigado aí, pastor Sidney, Reinaldo, meu xará e pastor Sidney. É um prazer estar com vocês aqui. Muito legal, gente. Vamos começar o nosso bate-papo. Eu estou vendo as pessoas chegando aqui, gente de Cruz Alta, Tacaimbó, no Pernambuco, Belo Jardim, Pernambuco, turma do Nordeste também aqui chegando, marcando presença, a Feira de Santana, na Bahia. Nossa, muito legal, gente, receber cada um de vocês. Eu vou pedir para vocês pegarem esse link e compartilhar com o maior número de pessoas que você conseguir, porque a gente vai bater um papo muito legal aqui. Olha, Pernambuco está em peso, gente, Agostinho, Pernambuco. Então, compartilhe com alguém, compartilhe com as pessoas, porque eu acho que o papo aqui vai ser muito legal, vai ser muito proveitoso, vai ser um baita de um aprendizado nessa 1 hora que estaremos aqui. Como é que vai funcionar, gente, o nosso papo? Nós vamos... eu vou passar a palavra primeiro para o Rodrigo,
tá? Ele vai falar um pouco aqui sobre o pensamento dele sobre essa questão da igreja digital e do engajamento. Depois o Sidney vai falar um pouquinho também sobre a visão dele sobre essa questão do engajamento, e vocês já podem ir fazendo comentários, e no final de tudo nós colocamos aí algumas perguntas, vamos tentar responder o maior número de perguntas possíveis possível, e a gente vai esclarecendo algumas coisas, tá bom? No final eles dão a saudação, divulgam um pouco do site deles, do Instagram, e a gente assim sai daqui certamente encorajado a fazer o melhor para o reino nesse tempo em que vivemos, tá bom? Rodrigo, a palavra está com você, Deus te abençoe. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da igreja digital nesse tempo em que a gente vive e como é que a gente pode fomentar essa questão do engajamento. Seria legal também, talvez, explicar para algumas pessoas o que é engajamento. É um termo novo, né, Rodrigo? É um termo que entrou e está sendo muito falado agora, né? O meio digital está falando muito disso. Não, isso aqui engaja, isso aqui não engaja. Então, talvez explicar para quem não sabe, está chegando agora, está entendendo a igreja digital agora. Mas, Rodrigo, a palavra está com você, cara. Deus te abençoe aí. A gente quer muito te ouvir. Valeu, Fábio. Que desafio, né? Bom, a gente não tem uma pergunta, a gente tem um conceito para tentar se desafiar nesse tempo aqui. E uma das coisas que eu penso e tenho escrito e tenho falado muito é que não existe igreja digital. E isso é uma provocação para que a gente entenda que ela é possível, né? Ela não existe quando a gente olha para a igreja como o futuro da igreja sendo 100% digital. Isso não é possível, isso não é tangível. A gente vive uma comunidade de fé que precisa se exercitar, que precisa se conectar, precisa se discipular, precisa caminhar junto. E a gente tem visto que o distanciamento na pandemia tem sido um cheque para a gente entender como que as igrejas poderiam ser possíveis nesse ambiente digital. Então eu começo com essa provocação: uma igreja 100% digital não existe, ela não é possível, mas ela existe quando a gente começa a olhar que o campo digital é um campo de missões. E aí a igreja precisa sim estar presente, ela precisa ser um elo, ela precisa ser um ponto de encontro, ela precisa ser um ponto de captação de pessoas, ela precisa ser um ponto de anúncio de boas novas, ela precisa ser um ponto de bom conteúdo, ela precisa ser um ponto de mediação da nossa fé com a cultura. A igreja precisa ter voz. Então, quando a gente fala de uma igreja digital, ela precisa estar nessa perspectiva de atuar em um campo de missionário, um campo de missões, como a gente envia um missionário para um campo distante, uma missão transcultural. A igreja no mundo digital, ela não é uma réplica da igreja que a gente conhece fisicamente, né? A gente não replica os cultos como a gente tem sido acostumado a ver há coisa de 10, 11 anos, quando as primeiras igrejas começaram a transmitir seus cultos. Esse modelo de igreja que a gente fez até aqui, até hoje, ela não vai mais existir, ela não pode mais existir, porque essa igreja justamente não engaja, né? E o engajamento, quando a gente começa a falar sobre isso, e tentando simplificar muito, é uma forma de conexão e de movimento das pessoas que estão ao nosso redor. Se eu puder simplificar muito o que é o engajamento, é isso: é as pessoas ouvindo, entendendo e participando de um processo. Isso é engajamento quando a gente está na perspectiva cristã da coisa. Então, quando a gente é provocado a falar sobre a igreja digital, a gente precisa olhar para a igreja digital como um missionário, como um agente de missão dentro de um campo que tem 4 bilhões de pessoas sedentas por ouvir e participar da missão. Isso são coisas interessantes que a gente precisa entender. A igreja é um polo propulsor de bom conteúdo para que as pessoas que estão ao redor dela possam espalhar e se movimentar. Quando a gente olha para Mateus 28, né, o ID, a gente precisa olhar nessa perspectiva no campo digital, que é: eu preciso formular uma ideia, um conteúdo, um contexto onde as pessoas possam cumprir esse chamado por meio do digital. Hoje as pessoas estão cerca de 10 horas por dia na internet e produzindo pouco conteúdo, porque muitas vezes elas não são estimuladas a produzir bons conteúdos. Talvez não seja pouco conteúdo, porque a gente posta muita selfie, a gente posta muita porcaria em alguns momentos, mas a gente tem feito pouco quando a gente olha para a perspectiva de que a gente precisa anunciar o evangelho
o mais urgente possível para que haja a volta de Jesus. Então as igrejas, neste ambiente digital, elas deveriam ser um pauteiro, um ponto de encontro de bom conteúdo para que eu possa ir lá e caçar esse conteúdo e compartilhar, para que eu possa caçar esse conteúdo e co-criar esse conteúdo. Então, tentando resumir o pensamento, a igreja digital deveria ser um repositório de bons conteúdos e não um ponto de encontro só de pessoas como a gente tem esperado que ela seja hoje. E a gente tem visto que na pandemia, onde há um cansaço gigantesco do digital, hoje as audiências estão caindo. Porque talvez a gente não esteja mais engajando, a gente não esteja convidando as pessoas para participarem desse processo de fazer a missão a partir das igrejas, a partir dos arrobas das igrejas, a partir das URLs das igrejas. O culto, o streaming deveria ser menos importante. A semana deveria ser mais importante. Para que as pessoas continuassem tendo uma jornada de produção de conteúdo, de consumo de conteúdo, de exposição de conteúdo e de compartilhamento de conteúdo. Então, minha provocação para esse começo é: pense a sua igreja de uma forma diferente, pense a liturgia para o digital, pense a sua igreja com uma exposição de 7 dias e não com uma exposição de 2 horas de conteúdo por semana. Essa igreja de 2 horas por semana, do domingo físico, ela é física. Ela tá para quando a gente voltar para a pandemia 100%, a gente vai lá se abraçar, tal. Aquele é o modelo que a gente conhece de igreja de 2 horas. Agora a igreja digital é uma igreja de 7 dias por semana, 24/7. Como a sua igreja vai proporcionar contatos, conteúdos, relacionamentos, discipulados, ensinos, atendimento pastoral, atendimento social, transformação do meio, neste contexto que a gente está vivendo hoje. Então essa é a minha primeira provocação para a gente seguir nessa conversa. A igreja digital é uma igreja que engaja por meio de produção de bons conteúdos e de mudança de lógica, né? Eu acho que é isso que a gente já discutiu, eu e o Fabiano, muito. A igreja digital não é a igreja que a gente replica, não é Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente, na pandemia, esqueceu disso. A gente só replicou. Correu para comprar muita câmera, muito maquinário de streaming, melhorou as internets e apertou o play no culto que a gente já sabia fazer. E aí tem um dado que é legal, e eu até divulguei esses dias, quando a gente olha a retenção dos cultos das igrejas hoje, de 1 hora e pouco de culto, a gente tem 10 minutos de retenção de qualidade das pessoas olhando um culto. E esse é o primeiro dado que a gente tem que observar e tem que olhar como urgente para atuar. Porque isso está nos dizendo que o culto, como a gente entende, não faz o menor sentido para as pessoas neste ambiente digital. Porque as pessoas estão com pouca atenção, elas estão sempre urgentes dentro desse ambiente da casa, principalmente no domingo, de manhã, café da manhã, filho correndo, pendurado pela cabeça. Então a gente precisa ressignificar a igreja no ambiente digital. E como ressignificar? Proporcionando bom conteúdo para que as pessoas cocriem a missão da igreja, convidando elas para que elas sejam parte desse processo de evangelismo, para que elas sejam parte do processo de missão da igreja. E aí a gente chega nesse ponto do engajamento, que é as pessoas participando. Engajamento é participação. Engajamento é convite para fazer junto. Engajamento é a pessoa se sentir parte como canal de mídia daquela igreja. Né? Ela faz parte, ela quer bater no peito, eu sou da IBM Alphaville. E a gente viveu isso na IBM Alphaville em algum momento, né? Lá atrás, no ambiente físico. Eu sempre falava com o Sidney, essa igreja é a igreja do abraço. Porque as pessoas chegam aqui e elas se sentem abraçadas, elas querem abraçar também, elas querem saber o nome de todas as pessoas. O engajamento é isso. A gente sabe fazer no físico. Só que como que faz isso no digital? Né? Produzindo bom conteúdo, é diferente. A gente não tem o toque como a primeira perspectiva. A gente tem que mobilizar como primeira perspectiva nesse ambiente digital. Obrigado, Rodrigo. Você falou 2 coisas muito interessantes aí, né? Primeira, essa coisa de não existe igreja digital. Eu usava muito, no tempo que eu trabalhava com marketing, eu batia muito na tecla com algumas pessoas que eu falava assim, olha, não existe marketing digital, né? Existe marketing, né? O pessoal está revoltado assim, como assim? Quer dizer que eu faço um MBA, eu descarrego rios de dinheiro no MBA de marketing digital, você vai falar que não existe? Eu falei, cara, existe o conceito marketing. E ele pode ser aplicado em diversas esferas, inclusive no digital. Eu acho que a igreja é a mesma coisa. Existe igreja.
O digital, o online, o físico, da mesma forma que a gente fala que a gente não está na igreja, a gente está num prédio, porque igreja não é algo que você vai, não é um lugar que você vai, é algo que você se torna. O digital é a mesma coisa, né? Então, o online é mais um ambiente que eu acho que a igreja deve ocupar, assim como qualquer outro ambiente. E aí, cara, tem um negócio legal, quando você fala de prédio, a igreja no digital pode ser o prédio, desde que a gente entenda que a igreja, a função do prédio era aquela história meio paroquial, né? A igreja estava centrada num ambiente comum e ela era o ponto de encontro das pessoas, né? Das pessoas para festa, para culto, para encontro social. Então, se a igreja se dispor a ser um prédio no ambiente digital, ela também precisa ser um ponto de encontro. Que é a eclesia, né? Os chamados para fora, ou seja, a gente é convocado a estarmos juntos, né? Então tem a assembleia da igreja ali. Muito legal. Eu vou passar agora a bola para o Sidney. Ele vai vai estender um pouco mais esse papo. Enquanto isso, vocês vão colocando os comentários e depois que o Sidney falar, vocês podem colocar algumas perguntas aqui, a gente vai tentar responder. Obviamente, eu vou colocar para eles responder, né? Eu não vou ficar com essa bucha, eu não vou ficar com essa bola, vou deixar para eles responder, porque eles têm muita coisa para responder. Enquanto isso, gente, vai compartilhando com seus amigos no WhatsApp. Eu acho que esse é um tema muito relevante, tem muita confusão. A gente viveu na pandemia muita coisa assim, no sentido de culto online é culto, tá? Então, assim, como é que a gente pode realmente resolver esse tipo de problema e ter realmente esse equilíbrio, continuar mantendo a essência? Eu gostei do que o Rodrigo falou, dessa questão de 7 dias por semana. Isso não é nenhuma novidade, gente. A igreja, como um todo, ela já deve se preocupar, estando online ou não, ela precisa entender que ela não se resume a culto. Então, como é que a gente consegue fomentar isso? Sidney, está com você. Seja muito bem-vindo. Os próximos minutos aí está com você e que você possa inspirar muito a gente, meu irmão. Obrigado, gente. Estou gostando do papo, tá bem na linha do que eu tenho recebido de Deus, o que eu tenho pensado, que eu tenho, na verdade, até chorado e tenho ficado sem ar, né? Eu vou contar aqui um pouquinho sobre isso, que é justamente como a igreja tem se comportado, como a igreja tem percebido a estratégia e a ferramenta que é o digital, né? Bom, antes disso eu acabei não me apresentando, né? Só dei um oi. Sou Sidney de Menezes, sou co-CEO da InChurch junto com o Pedro, né? Como eu falei também, o Pedro não pôde participar, pediu para que eu estivesse aqui, mas eu também creio que Deus tinha uma palavra aqui no meu coração que, de fato, eu tenho passado uns dias aqui na casa do meu pai e eu tenho conversado, tirei uns 30 minutos aqui para conversar com minha sobrinha de 14 anos, e aí eu comecei a conversar com ela sobre essa geração, né? O que tem acontecido através das redes sociais, a influência das redes sociais, a influência do TikTok, que talvez poucas igrejas estão sabendo, mas que já está criando um rombo, que é isso que me fez chorar nesses dias, criando um rombo na influência de adolescentes. Você não tem noção, sabe? De adolescentes depressivos, adolescentes assim sem nenhuma prática nenhuma, mas se já autodenominando bissexuais, sabe, talvez não sabe nem o sentido da palavra, mas como virou moda, já o poder do digital, que é uma ferramenta. Então concordo também com o Rodrigo, concordo com o pastor, que não existe uma igreja digital, existe o digital, existe uma estratégia que lá atrás pastores oraram por isso. Como assim? Orou por isso? Orou pedindo uma TV, né? Quantos pastores já oraram? Que Deus me dê uma TV que eu quero pregar para massa, queremos evangelizar o mundo e não sei o quê. E aí eu creio que Deus falou, rapaz, olha, TV é muito fraco, eu vou mandar um negócio que vai falar direto com a pessoa, vai conseguir alcançar, e inclusive até interagir com as pessoas. TV ficou para o passado, deixa eu mandar uma ferramenta muito melhor. Só que aí caiu, né? Tá aí, entregou, né? A estratégia, entregou a bênção, e a gente continua orando pela TV. Tem gente orando pela TV lá, que, né? Você vai falar aqui, talvez, né? Algumas pessoas ainda botando ali bombril na antena. Então, assim, para mim é isso. A igreja é a igreja e o digital é a maior ferramenta
de engajamento e de expansão possível, né? Notei algumas questões dentro disso aqui. Dentro desse tema, eu falo, e aí? E o engajamento? Quem é o maior... Eu acho interessante isso, né? A gente está falando aqui sobre engajamento, como conquistar o engajamento, e talvez a gente busque fora o que é o engajamento. Mas me digam, quem é o maior especialista em engajamento do planeta sempre foi? A igreja. Nós somos os maiores... Né? Esquece o digital. Como a gente está falando aqui, não existe a igreja digital, existe a igreja. Nós somos os maiores especialistas em engajamento. Né? Nós criamos... Eu citei isso lá no meu Instagram. A igreja é e sempre será a maior rede social. É a única 6D, né? que além de você publicar, além de você conseguir interagir, você consegue passar a vida para as pessoas, né? Então, nós somos uma rede social e o que aconteceu foi o seguinte, quando veio a tecnologia, então, ou seja, a igreja, a rede social, nós sempre fomos engajadores, né? Porque engajamento é o seguinte, engajamento, o Rodrigo vai falar melhor, mas para mim, engajamento é o seguinte, você ter um bom conteúdo, né? Você conseguir engajar, você precisa ter uma boa estratégia, um bom conteúdo, um bom canal, né? Você tem um canal e você tem um bom conteúdo. Quem tem o melhor conteúdo do mundo? Também a igreja. Nós temos a Bíblia, que também é 6D. É o único conteúdo que consegue mudar a vida das pessoas. E aí, para mim, hoje a gente deveria estar uma fila enorme de influências digitais querendo ouvir da igreja como a gente faz para engajar tanta gente. Como é que numa palavra a gente engaja tanta gente, né? Tentando entender tudo isso. Mas o que acontece é o contrário. A gente tentando entender o que acontece no digital para trazer para a igreja. E o que aconteceu com isso? A gente pegou e veio então o digital, que seria então uma ferramenta e uma estratégia para poder impulsionar o que a gente já tinha, que era uma grande rede de pessoas ali sedentas para poder levar o evangelho, e a gente reduziu para a rede social da igreja, que é o perfil da igreja, tá? IBM, né? Lagoinha, tantas igrejas aí, batistas, etc. Ou seja, a gente reduziu, é como se o pastor chegasse no domingo e falasse, gente, obrigado, pode deixar comigo, eu evangelizo, a partir de hoje vocês chegam aqui, ficam só domingo, vem aí, tem um cafezinho ali, fica tranquilo, eu vou evangelizar o mundo todo. É mais ou menos isso que a gente fez quando chegou o digital e a tecnologia no digital, a internet em si, né? O que a gente fez? A gente pegou e falou, não, a rede social da igreja. E ali a gente tenta sozinho, através de um canal só, fazer o trabalho que, na minha opinião, deveria, né, ser de todos. E aí o que acontece? Enquanto a rede social da igreja está trabalhando ali, tentando engajar, e aí vamos falar com a massa e etc., só naquela rede social, o que está acontecendo com o membro ali da igreja, né, que antes, né, evangelizava, etc., ele está usando a rede social dele para poder, né, ensinar sobre Maker. Então, gente, olha, mais uma live, nós vamos ensinar hoje como pintar o olho de preto, fazer... Né? É isso que a gente está passando de responsabilidade para a igreja e não, né, o Rodrigo falou isso, né, que é um pouco da distribuição, né, a igreja que engaja, para mim, ela ainda não se a gente não acordar para isso, a gente não vai conseguir aproveitar a estratégia do digital. Então, na minha opinião, eu levo para o debate, a gente precisa olhar para a igreja e falar, caramba, olha só os múltiplos influencers digitais, os múltiplos evangelizadores digitais que temos aqui, e o que nós estamos entregando de tecnologia, de capacitação, sabe, e até de recurso, né? Que às vezes a igreja investe ali, né, coloca ali para impulsionar a rede social da igreja, mas, por exemplo, eu vou citar eu estava na semana de comunicação lá da InChurch, e aí uma vez eu falei, cara, estamos falando de TikTok, cara, deixa eu dar uma olhada nesse TikTok, né?
E aí é importante vocês olharem o TikTok também, porque está influenciando a nova geração demais, tá? Em termos de comportamento, eu falei isso no início. E eu fui olhar, cara, era um conteúdo assim, não vou citar aqui, mas era sensualidade, né? E eu falei, cara, quem que tá já nesse campo aqui e não vai deixar esse lugar aqui influenciar para o mal? Quem já tá influenciando para o bem? Eu botei um @ Jesus te ama ali para ver quem que tava fazendo o trabalho. E aí eu vi ali uma menina chamada Jay Reis, não sei quem conhece. Ela tava com 300 mil seguidores ali. Eu achei muito legal, né, a pegada do que eu vi primeiro ali. Ela era um vídeo que ela falava assim, olha, você é um cara top, toda vez que eu tô mal, você tá comigo, você não me abandona, é um cara que sempre me ouve, Jesus, você é o cara. Eu falei, cara, que fantástico. A menina no TikTok, adolescente, falando para adolescente, ela tava com 300 mil seguidores. Eu falei, caraca, 300 mil seguidores, a menina tá, que legal, cara. E aí, acontece, se você for olhar hoje lá no TikTok, ela tá com 2, deve estar chegando a 3 milhões de seguidores hoje. Isso foi há um ano atrás, tinha 300 mil seguidores. E eu pensei nisso, eu falei, cara, quantas meninas dessas tem na igreja e a igreja não tem um mapeamento dessas possibilidades. Ela vai falar com adolescente, porque veja, pastores, estão me ouvindo, se você tentar falar com adolescente, eu brinco que, perdão, tá, desculpa aqui, mas eu brinco falando que você vai ficar parecendo um Serginho Malandro, porque você vai tentar fazer o quê? Você vai pegar um boné, vai botar pro lado, vai botar uma camisa floral e vai tentar falar com adolescente. Você não vai falar. Você não vai falar. Eu tava com a minha sobrinha aqui e ela falando lá de uma dancinha que tava correndo também no TikTok e a minha irmã falando, nossa, é muito legal, eu ri demais. E a minha sobrinha, nossa, mas o negócio é tão chato, você gostou mesmo? É da geração de vocês. Mas a gente não consegue. Eles vão falar, a linguagem mudou, e essa é a questão. Você vai tentar falar, mas a linguagem deles é outra, sempre foi, né? É outra, só que o formato também de entrega e de resposta também é outra. Porque ao contrário da comunicação que a gente viveu, né, da nossa escola, a gente fala para a massa. Eles falam entre eles e respondem entre eles, né? Então tem até um livro que eu indico, que é o do Walter Longo, né? Que é o Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. Ele fala justamente isso. Antes a gente pregava para uma média de pessoas. No domingo você faz uma palavra para poder falar com a média das pessoas, a televisão fala com as médias das pessoas, e hoje você consegue, então, transformar, ou seja, você consegue, através da tecnologia, empoderar cada um. Então, ou seja, cada um de nós, principalmente a nova geração, já se tornou uma mídia, né? Então, é por isso que é o começo da Idade Mídia. Então, acho que a igreja, se ela perceber isso, e começar a, de fato, ter um planejamento para isso, tá? E aí eu não quero aqui só provocar e colocar alguma coisa filosófica, eu quero já tentar aqui dar algumas possibilidades para vocês, mas eu faço a pergunta, já fizeram um mapeamento disso? Já conversaram? Gente, a gente precisa... Né, quantas reuniões a gente já fez para poder lançar um evangelismo de rua, né? Caramba, fulano, ele prega bem, e aquele pastor lá, ele é muito engraçado, ele vai falar para jovem. Quantas vezes nós já juntamos e fizemos uma estratégia de evangelismo para isso? Mas quantas vezes você já fez um café da manhã para poder conversar com possíveis influenciadores que já existem na sua igreja? Imagina que você tem uma Jay Reis, que estava com 300 mil seguidores, está com 3 milhões, e que você não sabe, né? Então imagine se você consegue juntar isso. E até uma ideia que eu, pensando nisso ontem, falei, tá, mas é difícil, né? Olha, quem tem mais de 100 mil seguidores, não, isso você vai falar com todo mundo, né? Mas quem é cliente da InChurch já tem lá o multiplier, né? Que ele tem também essa possibilidade de você ter quando a pessoa se conecta ali no multiplier, que é outra. Depois eu falo sobre isso para passar um pouquinho a voz, se eu não falar sozinho aqui. Mas eu posso falar também sobre algumas questões mais na prática, mas uma ferramenta nossa que chama Multiplier, ela também te dá tem uma estratégia sobre ela, mas ela te dá essa possibilidade de você ver, olha, caramba, tem 50 pessoas que têm acima, por exemplo, de 100 mil seguidores. Rapaz, a gente precisa juntar esse pessoal e vamos fazer alguma coisa diferente com esse pessoal, tá? Então, assim, bom, vou passar um pouquinho para não falar sozinho aqui, talvez já tenham perguntas, eu não estou vendo.
Mas eu creio que é isso, aqui, concordando com o Rodrigo, e só finalizando mesmo, porque tem a ver com o que eu falei, isso tem me incomodado muito, né? Quando eu ouvi a minha sobrinha falando disso, começou a me dar uma falta de ar, uma vontade de chorar. Eu falei, cara, o que nós estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? Os adolescentes estão depressivos, de alguma forma, o conteúdo que estão levando tem surtido efeito para o mal, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E na hora já, tô aqui na casa do meu pai esses dias, passando uns dias aqui, fui pra rede ali, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí, já dando a dica aí pra vocês também, quem quiser seguir a gente lá no Instagram, a gente vai comunicar isso, mas eu falei, cara, vamos montar aqui uma academia de influencers para poder a gente ajudar as igrejas que quiserem colocar jovens e tudo para poder formar nessa academia. A gente quer preparar através da Unim Church. Então você pode ir lá, unimchurch.com.br, se inscrever lá que a gente vai lançar isso no próximo mês, tá, para as inscrições. Mas a ideia é justamente essa, como a gente prepara através de uma academia pessoas que podem influenciar e usar o digital para avançar com a igreja, tá? Então é isso que ardeu no meu coração, acho que é motivo até de eu estar aqui, porque foi de fato, né, minha sobrinha falando, eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu já estou colocando a mão na prática, a gente está fazendo a nossa parte aqui na InChurch, e uma delas é essa. Fabiano, pastor, com você. Legal, eu vou começar já provocando um pouquinho, eu acho que você pode estender, aí eu vou já passar para deixar o Rodrigo aqui também junto. E a minha primeira pergunta, eu vou começar perguntando em cima do que vocês proporam aqui. Eu acho que eu percebi aqui duas propostas, tá? A primeira proposta, no caso do Rodrigo, né? Da gente fomentar mesmo, que mesmo no ambiente digital, a igreja continuar sendo igreja além dos domingos, né? Como o Eugene Peterson sempre falou, a igreja precisa funcionar entre os domingos. Ela já funciona bem nos domingos, mas ela precisa funcionar entre os domingos. Eu queria ouvir um pouco do Rodrigo, o que a ChurchCom tem feito em relação a isso, se ele pode até trazer um case, alguma coisa assim. O Sidney, você falou agora um exemplo, você trouxe, né, uma proposta também da gente olhar para essa questão das novas gerações, o que tem sido feito, e você deu a questão da academia, mas se a InChurch já propõe alguma coisa, você pode trazer algum case que envolva essa proposta que você acabou de falar. Se existe alguma igreja já fazendo isso, se você já trouxe isso, se isso já é vou chamar aqui da forma como eu conheço a InChurch, né? Se isso já é um módulo, né? Se existem módulos que fomentem esse tipo de coisa, ou seja, se tudo isso que está sendo proposto aqui, vocês como empresa já conseguem colocar na prática e apresentar para as igrejas hoje como talvez soluções, consultorias e tudo mais. Aí começa com o Rodrigo e depois vai para o Sidney. Fábio, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes, a gente pode passar por, não sei se são cases, mas são boas histórias, eu diria. A primeira boa história está aí na IBM Alphaville, quando a gente começou em 2016, ou 15, 16, um processo de tentar fazer da comunicação parte da fala da igreja. E a gente via nos cafés de conexão, por exemplo, o aumento das pessoas chegando por pontos de contato estimulados pela comunicação. Então eu lembro de logo que eu cheguei aí, a gente tinha 3, 4 casais, 4 famílias falando que tinham chegado pela revista, por exemplo, que já era um canal que estava bem ativo. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que essa quantidade de pessoas ia aumentando para 20% do que estava no auditório, de 100 casais chegando, de 30% que tiveram algum contato com a comunicação da igreja. E aí o case não é que a gente fez boa comunicação, a gente conseguiu mobilizar a igreja para que ela replicasse os nossos conteúdos. Então isso já era um ponto já muito forte quando eu cheguei aí, pelo Sidney, que era um baita canal de mídia, por exemplo, o pastor Sidney, ele é um grande canal de mídia que já estava disposto a usar a comunicação para falar sobre a igreja, falar sobre as movimentações da igreja. Depois a gente conseguiu pela revista, a revista rodava pelo ambiente aqui de Alphaville,
E a revista conseguia comunicar e trazer as pessoas, porque os membros levavam essas revistas para dentista, para mecânica e etc. E depois, pelas redes sociais, quando a gente começou a aumentar, eles compartilhavam, eles engajavam, eles começavam a mostrar que a igreja estava ativa. E aí volta naquele ponto do engajamento que eu falei, que é o orgulho. A gente, por muito tempo, e ainda hoje é assim, tem um bater no peito, eu sou da EBM Alphaville. E aí, que é o ponto que eu queria chegar, o grande case da história, e aí, para os irmãos que estão nos ouvindo, aí, os pastores que estão nos ouvindo, construam a igreja pensando que o canal de mídia não é as redes sociais, são as pessoas. As redes sociais são parte do processo de comunicação. Um abraço é mais importante do que um post. Né? Hoje a gente está viciando nessa coisa do digital. O digital é a solução. O digital. Eu tenho o telefone na mão. Não. A solução é que eu consiga mandar uma mensagem e a pessoa consiga receber essa mensagem a ponto de querer transformar a vida dela do mesmo jeito que a minha vida está sendo proposta para ela. Né? Isso é marketing. Quando a gente fala sobre marketing, o marketing é uma transação. Né? E sempre foi demonizado na igreja. Você abriu falando sobre isso. Né? Em 2014 eu fazia palestra falando que o marketing não era do capeta. E eu continuo fazendo isso hoje até 2021. E aí eu tenho que explicar, marketing é uma transação, e uma transação é o evangelismo. Eu preciso contar uma história e a pessoa que está do outro lado precisa acreditar na minha história. E precisa se dispor a ouvir a minha história para querer caminhar comigo, e aí a gente vai lá e transforma uma vida. Isso é marketing. Na gôndola eu tenho um preço e você precisa do produto. E aí você compra. No nosso ponto missional eu tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho uma disposição de transformação de algum contexto que você precisa ouvir, que você precisa ser transformado, e você tem essa necessidade. Vamos caminhar junto? Eu tenho uma pessoa para te apresentar. É isso. E às vezes não é nem... Né, o Sidney fala bem isso, que é o chita e o chato, né? Ele sempre fala sobre isso. Cara, tem hora que você nem precisa falar ainda sobre Jesus. Vai caminhar com o cara, senta na mesa, vai no Masterchef, como o Sidney fez, né? E aí começa a falar de Jesus ali no meio de outros contextos, começa a mostrar transformação social, ação social, tem muitas possibilidades. Então, quando a gente vicia o olho, e aí ele está muito viciado porque a gente está na pandemia e está preso nas telas, nessa solução digital a gente perde a perspectiva do todo da comunicação. A melhor comunicação feita na IBM Alphaville, vamos falar de outro case, é a recepção. A recepção, quando o cara sorri, quando o cara abraça, quando o cara está bem vestido, quando o cara tem um bom material para entregar, quando o cara tem a melhor cadeira, quando o cara tem o estacionamento especial pro visitante, é uma entrega de comunicação. E essa entrega de comunicação funciona, porque o cara bem acolhido, ele volta. A outra parte de um case legal que eu passei agora na pandemia, eu estava trabalhando com uma plantação de igreja para um público super urbano aqui de São Paulo, gente longe de ser careta. E aí qual foi a ideia? Vamos falar sobre a cultura do cancelamento quando a Carol Conká estava saindo do Big Brother. Vamos discutir isso aí, vamos botar a cara da Carol Conká na série da mensagem. Outra nessa mesma igreja, a gente fez na época do George Floyd, a gente fez uma série sobre racismo, que todos os conteúdos eram músicas falando sobre os negros. E a cara da série era os usuários falando que a carne negra era a carne mais barata do mercado. O que aconteceu... Teve quase, acho que 20 ou 30% a mais de gente no domingo sequencial. De uma plantação de 20 pessoas, tinha 20% a mais. Veja o impacto da comunicação quando o conteúdo é relevante. E aí, a ideia do conteúdo relevante, qual que foi? A gente botou a cara da Elza Soares, fez a música da carne negra mais relevante, mais barata do mercado. O que aconteceu? Todo mundo que estava ali compartilhou. O que aconteceu no final? Cara, descobriram a igreja, que era uma plantação que nasceu na pandemia, que não ia crescer. Uma plantação na pandemia, ela vai manter o grupo base. Se for super legal, se for super bom, vai crescer lá um grupo a mais, 10 pessoas a mais. Então são cases legais quando a gente olha para duas perspectivas, e aí eu vou encerrar aqui, marketing é transação, evangelismo é transação. Então pense em como anunciar o evangelho da forma mais criativa possível. E às vezes a forma mais criativa possível é: pastor, saia de casa e vai bater na porta dos seus membros e perguntar se os caras estão precisando de comida. Isso é comunicação. Agora no digital, como que fazer isso? Renda o domingo para mais do que o domingo.
E aí, como faz isso? Cara, pílulas de conteúdo por todos os lugares que vocês tiverem ponto de contato com a sua membresia. E não são conteúdos do tipo de agenda, e a gente vai anunciar domingo às 19 horas. Não. É conteúdo bom que o cara tem orgulho de compartilhar, que transforme a vida dele, e aí, por meio desse toque constrangedor, ele vai falar, cara, alguém precisa ouvir isso aqui, ele vai meter o dedo na pipa lá e vai mandar para frente. Isso é bom conteúdo. E você pode fazer bom conteúdo com celular, com Canva, sem nada, tirando foto. Não tem problema, não estamos falando de dinheiro. A gente está falando sobre como anunciar Jesus de forma criativa e impactante para que as pessoas consigam entender quem ele é. Conteúdo, gente, as pessoas acham que conteúdo, elas confundem conteúdo com teoria, né? Conteúdo não é aquela coisa que você escreve para a pessoa ler e guardar. Conteúdo eu entendo com o próprio nome sugere, né? É algo presente dentro da pessoa. Ela sai de alguém e ela entra dentro de alguém. A teoria não, né? A teoria ela sai de alguém e ela fica no ar. Quando a gente provoca a questão do conteúdo, quando a gente entrega conteúdo, a gente não quer entregar texto, a gente não quer entregar palavras, a gente quer entregar coisas que se convertam em prática. Posso só fazer um parênteses? O que acontece? Senão a gente vai achar que assim, não, eu não quero focar em conteúdo, eu quero focar em gente. Não, quando você foca em conteúdo, você está focando em gente. Obviamente, dependendo do conteúdo. Mas você está focando em gente, porque é coisa para a pessoa absorver. Não é nem consumir, que eu não gosto muito dessa palavra, mas é algo para ela absorver e falar assim, cara, o que eu vou fazer com o que eu acabei de ouvir? Perfeito, cara. Ela precisa assistir Beleza, ok, vamos falar do culto de domingo, né? As igrejas gostam de focar no culto de domingo. É legal fazer um bom culto de domingo, porque é um ajuntamento, né? Um dos significados da igreja é ajuntamento, ou seja, é aglomeração mesmo. É por isso que a igreja sofre um pouco. Mas a pessoa precisa sair do domingo falando assim, ok, aqui é uma parte da minha vida cristã. O que eu vou fazer nos próximos dias com o que eu aprendi? Aí eu já passo para o Sidney, já trazendo... Posso só fazer um parênteses, cara, rapidão? Sim. Tem um negócio que é legal, nesse ponto que você falou. Eu uso uma imagem, eu acho que eu até te mostrei já essa imagem, que fala sobre o tempo, como que a gente tem que fazer. Tem uma parte que a igreja tem alguma coisa para falar e a sua audiência tem uma coisa que quer ouvir. Nesse meio do caminho tem um negócio que chama intersecção, que tem um nome que chama relevância, que é isso que o Fabiano está falando. A igreja vai falar um monte de coisa, mas tem um ponto que é o que o cara quer ouvir. E ali, nesse cruzamento, é onde está o bom conteúdo, que é o conteúdo que transforma, que tira o cara da cadeira, que incomoda. E aí é isso que você precisa entender. O que a sua audiência tem para ouvir, o que eles querem ouvir, o que eles precisam ouvir, o que eles estão sentindo, quais são as dores deles. E aí esse é o bom conteúdo, a igreja começar a responder. Porque tem o seguinte, a moeda deste tempo chama atenção. Então, quando você fala para as pessoas o que elas querem ouvir, você está conectando exatamente no ponto onde elas estão disponíveis, que é a atenção, que é a moeda desse tempo. E eu acho, Rodrigo, que a gente tem, além desse desafio, a gente tem mais um desafio, que é apresentar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas precisam ouvir, mas ainda não sabem. É isso. Que aí eu caio o Steve Jobs uma vez foi questionado sobre o fato dele não fazer focus group, né? Poxa, como assim? Você vai vender produto e você não faz focus group? E ele respondeu assim... as pessoas não sabem o que querem até que a gente mostre a elas. O evangelho é isso. Porque o evangelho é isso. O evangelho, a gente está apresentando alguma coisa que elas querem. Só que elas não sabem dizer que querem. Então, como elas não sabem dizer o que querem, elas procuram se preencher em outras coisas. Então, e aí a gente cai na roubada de falar difícil, né, cara? A gente cai na roubada de falar, não, roubada de cantar labaia, ô varão, você precisa... Exatamente. Não é assim, que a igreja... E a gente precisa voltar à simplicidade de, ainda no digital, apresentar
um conteúdo relevante. Eu confesso que eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, a gente precisa tornar o evangelho relevante. Aí eu vou dar uma palavra como pastor aqui. A gente não precisa tornar o evangelho relevante. O evangelho já é relevante. Quem é você? Quem sou eu para tornar o evangelho? Não. O que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso ser relevante por causa do evangelho. Se eu for relevante por causa do evangelho, o evangelho é relevante na minha vida e a chance dele ser relevante na vida do outro é muito melhor. Por quê? Aí eu volto naquela questão que a gente começou esse bate-papo aqui. Por quê? Porque eu tornei o evangelho uma coisa prática e visível. Jesus, gente, nada mais é do que Deus prático. Foi a forma que Deus... Aí chegamos no e Deus encontrou e falou assim, cara, olha, vocês querem ver o evangelho na prática? Tá aqui, ó, meu filho chegou, tá fazendo, tá vivendo, é possível, foi isso. Sidney, e você, cara, uns 5 minutinhos aí sobre tem a InChurch, né? Tem os serviços que ela oferece, tem os módulos, eu vejo que cada vez mais, né? Cada hora que a gente fala com o Pedro, cada hora que a gente fala com vocês, não, estamos trazendo um negócio novo aqui, um negócio aqui e tal. Agora a gente está cozinhando para vocês, daqui a pouco vai ter um módulo aí que vocês vão cozinhar para a gente. Vocês estão sempre criando, vocês estão sempre pensando assim, cara, qual deve ser o próximo passo? Tal. Dentro daquilo que você trouxe, quais têm sido os próximos desafios de converter isso, né? Assim, como é que eu posso converter essas minhas questões que eu acabei de colocar aqui, no caso você, em módulos e oferecer isso para as igrejas? Ótimo, pastor. Pastor, eu costumo falar, você está falando isso, você falou até uma palavra que eu cito muito, né, que a InChurch, eu costumo falar que nós não somos uma tecnologia, uma plataforma, um software, né, nós trabalhamos com o software ou a tecnologia em si como uma base para algo, né? Então você vê ali um exemplo que eu dei aqui, numa conversa com minha sobrinha já virou uma ação. Então a gente tem um projeto de levar, de fato, a igreja, você falou uma palavra que é levar a igreja para o próximo passo, né? E não no sentido assim de, então eles sabem como levar a igreja para o próximo passo, não é nesse sentido, no sentido de que o que tem para ainda mais nesse momento de transição de fato, né? A gente está num período, a gente está passando por um período digital em que as pessoas se falam no digital, né? Ainda mais com essa pandemia, após essa pandemia, né? Então a gente, o que tem para a igreja para poder ela dar esse próximo avanço dela, né? Então a gente trabalha muito nisso, nós não somos uma tecnologia, a gente é um projeto para que a igreja avance, para que a igreja cuide melhor, né, ou cuide através das tecnologias e otimize através disso, né? Então, assim, e o engraçado é que isso leva muito para uma simplicidade, né? Voltamos à Bíblia aqui, a simplicidade que é em Cristo, a simplicidade, é muito simples tudo, a gente às vezes está tentando criar métodos e etc, né? Então, é muito simples a questão da InChurch hoje, e de fato a gente está avançando muito, e tem coisa nova, a gente criou agora aqui a InChurch educacional, mas são coisas que a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas o que eu quero falar é o seguinte, eu falei um pouquinho aqui, eu até falei muito voltado a adolescentes e jovens, eu vi comentário aqui, aqui nos comentários do pessoal, mas eu dei o exemplo de jovem, gente, mas assim, tudo que eu falei ali, por exemplo, né, enquanto o pastor está tentando falar ali, por exemplo, com surfistas, ou skatistas, ou empresários, você tem talvez uma gente que tem uma autoridade, né, um posicionamento, poder já conversa com esse pessoal, é importante a igreja ter isso em mente. Mas o que a gente tem hoje? Você vê que a gente vai além do software e do sistema em si. Mas o que eu penso é o seguinte, na ponta, se a gente consegue fazer dessa forma, de uma forma estratégica, pescar, ganhar as pessoas. E quando eu falo de simplicidade, eu falo que nada mudou. O que a gente fazia antes? A gente fazia evangelismo, ia para boates, praças, né, praia e etc. E trazia o pessoal para onde? Para o nosso ambiente. E nada mudou. Só que mudou, talvez, os lugares. A gente precisa trazer do digital, porque estão fazendo de tudo ali no digital, tem muita coisa acontecendo, e a gente precisa trazer para o nosso ambiente.
E aí é que está o aplicativo, né? E todas as funcionalidades que estão no aplicativo, os sites, é um ambiente da igreja. E eu creio, eu tenho visto muito, a gente tem conversado com muitos pastores, a gente atende mais de 30 mil igrejas em todo o Brasil. Ontem, por exemplo, eu tirei um dia inteiro, conversei com quase 100 pastores, né? Pude ouvir, ver o que está acontecendo, e teve um certo, não digo erro, né? Mas um equívoco, vamos falar assim, em falar, cara, igreja digital, vamos todo mundo pro Facebook, Instagram e etc. O que aconteceu foi o seguinte, lotou o pessoal ali, né? Eu costumo falar que, pastor, você quer a sua igreja online funcionando como funcionava, ou você quer fazer botar o membro da sua igreja numa praça pública com 50 shows acontecendo, 50 pastores falando ao mesmo tempo? O que você quer? Não, eu quero trazer para um ambiente que é da igreja, normal. Eu falei, pois é, o que você fez foi isso, colocou lá no Instagram, do lado, né, se você tá no momento da oferta, ele já ofertei, ele vai ver um monte que tá, sabe, é uma mutueira ali de conteúdo acontecendo, que é muito fácil você até, ou seja, dentro daquela proposta de conteúdo, tem até, inclusive, o conteúdo ali né, não posso falar o nome ali de quem fala muito sobre morte, né, Covid matando, etc. Ou seja, o cara que já tá mal ali já vê a notícia do lado acontecendo com a live, tem uma confusão. Então, assim, o que eu vejo como estratégia da Antioch em si? A gente, de fato, conseguir trazer pessoas de fora do mundo para o nosso ambiente. Cada vez mais, como plataforma, a gente quer que o aplicativo abrace o aplicativo, o site da igreja, através dos conteúdos, etc., cuidem das pessoas. É por isso que nasceu, inclusive, essa questão do educacional. A gente está criando uma trilha de conhecimento ali para a igreja, para o membro da igreja ser capacitado, né, ali ser cuidado e etc. Então, assim, falando de prática, tá? Que é a sua pergunta, depois de eu ter feito essa explanação, o que a gente tem hoje, que está sendo, assim, para mim, um foguete, está sendo usado como um fusquinha, é o Multiplier. Multiplier é uma outra empresa que a gente tem participação, mas é incrível que, por exemplo, o Multiplier ele fez a maior live do mundo. E, infelizmente, não foi com a igreja, foi com a Unesco, né? Eu posso citar nomes aqui, mas nomes, assim, grandes, assim, do mercado, até do infoprodutores, quando olham para o Multiplier, rapaz, eu quero esse negócio, como é que eu faço para ser sócio? Não sei o quê. É uma loucura, um entusiasmo. Eu falo, cara, igreja tem isso, né? Então, é o primeiro ponto ali. Se a gente consegue, o que o Multiplier faz? Você, pastor, se você pode criar multiplicadores digitais, né? Você lembra quando eu falei que a gente orava pela uma TV? A gente tem muito mais do que uma TV. Você pode colocar pessoas da igreja, imagina que você conecte 100.000 pessoas da igreja. Como é que é isso na prática? Gente, vai lá no aplicativo, toma um invite, um convite, e você vai dar autorização. A partir do momento que eu mando isso para o Rodrigo Mota, ele vai lá e dá autorização para ser um multiplicador, então, da igreja, um evangelizador digital. O pastor Sidney, quando ele começar a falar, ou ter uma pregação, uma palavra de evangelismo, o Rodrigo pode estar dormindo, mas vai aparecer lá, Rodrigo Mota está ao vivo, no Facebook, no Instagram, a novidade, inclusive, que já entrou no Instagram, no YouTube, e começa lá, o Rodrigo está dormindo, mas está lá, Rodrigo Mota está ao vivo, como se estivesse filmando o pastor Sidney. E isso, para você ter ideia, falando de case aqui, a gente fez com uma bola de neve que chegou a 3,9 milhões de visualizações ao vivo. A Sara Nossa Terra, que é uma cliente nossa também, ela fez uma estratégia diferente lá com o Multiplier, mas chegou... Aí tem um print do Facebook, tá? Eu não acredito tanto... Onde vocês trazem esses dados? Já falaram isso pra gente. O pessoal da Banda Morada fez a gente atingir também não sei quantos milhões de visualizações. Ele, pô, mas eu não acredito. Eu falei, tá bom, eu vou te dar um print do Facebook. E aí a gente tem um print do Facebook da Sara Nossa Terra, que tá lá, 22 milhões de alcance em 28 dias, tá? De uso, e 13.000% de crescimento nesse período, tá? Então, assim, é algo de fato, para poder a gente conseguir atrair lá na ponta. Então, imagina que se você conseguir identificar influenciadores na sua igreja e colocar isso na mão de influenciadores, o quanto que você pode atrair para a igreja. E aí a igreja ela precisa fazer o funil. Caramba, atraiu. Veio para mim, como é que a igreja consegue conversar com ele? E como é que começa
a cuidar com ele através do aplicativo. O que o aplicativo tem? Um plano de leitura. A gente tem no aplicativo, a gente consegue falar por grupos, né? Então você consegue identificar ali que aquele cara, ele acabou de entrar, como é que a gente conversa com ele, a gente vai conversando, sabe? Tudo isso a gente pensou como plataforma, mas confesso, a igreja, talvez por falta de braço, ou no todo, tá? Ela não tá usando tudo. Alguns pastores falam, cara, é uma Ferrari, mas infelizmente hoje a gente não tem braço para poder usar essa Ferrari. E até nisso a gente tem trabalhado. A gente criou a UniChurch, tá colocando lá cursos de capacitação, tá capacitando, ajudando. Tem uma missão que a gente colocou lá, que é a missão equipe, que a gente ajuda a igreja a formar uma equipe para poder auxiliar. Então esse é o projeto da UniChurch, Fabiano. Assim, a gente tem então, tecnologias para poder alcançar pessoas, para poder cuidar de pessoas, claro, dentro tem que ter uma estratégia da igreja para poder usar a ferramenta em si. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui do Fred Paredes, que diz assim, como podemos melhorar e manter no tempo os relacionamentos na virtualidade? Quem pega essa? Se você tiver alguma pergunta, gente, a gente já está com o nosso tempo chegando ao fim, mas eu acho que cabem mais umas 2 perguntas e tal. E posso vai lá, Rodrigo. Arriscar aqui? Vai lá. Fred, eu acho que você tem duas formas de pensar. Eu não vou ensinar como fazer, porque eu acho que aí cada igreja vai ter esse processo tanto de estrutura quanto de capacidade de execução. Mas pensa 2 coisas. Você tem uma jornada de santificação das pessoas. Então você pode levar as pessoas para que elas sejam crentes melhores até o final da vida. E você vai produzindo conteúdos que capacitem essas pessoas ao longo dessa jornada. Então esse é um ponto, discipulado, para mim é a chave desse tema aqui. Você vai discipulando as pessoas para que elas evoluam para ser mais parecidas com Jesus. Então esse é um jeito de você aumentar o tempo de relacionamento com as pessoas, e isso independe de canal. Pode ser que seja uma devocional no WhatsApp, pode ser que seja com o aplicativo, pode ser que seja nas redes sociais, mas que seja sempre pensando do ponto de vista relacional. Você está falando com aquela pessoa, você está falando com aquele indivíduo, ou com aquele grupo pequeno de pessoas que estão vendo que você está lá presente para eles. Então esse é um outro ponto. Um ponto. O segundo ponto é a gente em marketing de relacionamento usa uma coisa que chama jornada de consumo, jornada do consumidor. Essa jornada ela vai criando capacidade de transação até que a pessoa faça uma compra. Quando a gente muda para o nosso ambiente cristão, a gente pode pensar que a gente tem um pré-lead, que é o cara que não conhece nem Jesus nem a igreja. A gente tem um lead, que é o cara que já teve um primeiro contato com a igreja. A gente tem um cara em conexão, que é um cara que está chegando na igreja. A gente tem um cara que é membro da igreja e que a gente tem uma meta para esse cara, que é virar líder. Então, as duas formas de pensar estão falando de capacitação das pessoas. Só que aqui a gente tem, quando a gente fala dessa jornada de consumidor, a gente tem um pré-momento que é eu preciso apresentar um pouco da igreja, um pouco do como a gente pensa, um pouco de como a gente vive, um pouco de lifestyle da igreja. Então, isso aqui eu estou falando de redes sociais, possivelmente. Eu estou dividindo a capacidade de canais, tanto de execução quanto de atuação. Então, até o momento que o cara está na conexão, eu estou usando redes sociais. Eu estou falando um pouco de igreja, eu estou falando um pouco de como a gente pensa, um pouco de como a gente um pouco de como a gente vive, interagindo com a cultura, conversando das pautas do momento, etc. Redes sociais. O cara virou membro para frente, eu comecei a usar canais proprietários, como o aplicativo e o site, por exemplo. E aqui eu estou claramente deixando qual é a minha intenção para ele aqui dentro da igreja. Porque membro que senta na igreja e não faz nada é um membro que a gente não gostaria de ter. Eu imagino que todos vocês pensam assim. É um membro que, se o cara sentou na cadeira, ocupou uma cadeira, não é porque ele está ocupando um espaço, ele está ocupando uma oportunidade de ajudar a igreja a transformar aquele ambiente onde a igreja está. Então, quando você conta para ele, membro, no Café de Conexão, a IBM Alphaville fala muito sobre isso. Aqui é uma igreja leve, profunda e funcional, a gente espera que você esteja na missão, que você sirva, a gente acredita que serviço é parte da sua adoração, etc. Legal, você entendeu isso aqui, você está confiante e seguro que esta igreja é a sua igreja? Então, meu irmão, aqui a gente vai te capacitar. Então aqui eu estou te colocando no Celebrando, aqui você tem pequeno grupo, aqui você tem o treinamento, aqui você tem o Igreja 21, e aí você precisa caminhar nessa rota de virar um líder, de replicar este modelo de acreditar, de praticar, na verdade, a fé que a gente tem em Jesus, que é simples, leve, funcional e etc. Né? Para quem está aí do outro lado e que está participando da Igreja 21, deve desfrutar boa parte dessa mecânica de ser igreja também. Então, quando eu falo, cara, como que você vai ampliar o relacionamento?
caminhando com as pessoas, do jeito que o pastor fazia na década de 50, do jeito que Jesus fazia. Só muda o canal, só muda o jeito. Então você precisa participar da vida das pessoas. Mudando, criando essas lógicas, talvez facilite. Redes sociais, fala para fora, é missão, é captação de pessoas, é conexão de pessoas. Para dentro, é discipulado, é pastoreio, é mentoreio, é vida na vida, é pequeno grupo. E aí você começa a modular os conteúdos e aumentar o seu tempo de relacionamento com as pessoas. Maravilha, gente. A gente está chegando ao final aí do nosso tempo. Muito bom. Assim, tempo de aprendizado, para mim particularmente. Imagino que para você aí também, do outro lado. É bom a gente falar desses temas. Pegando o gancho assim, das duas falas, né, do que eu ouvi aqui, uma coisa que a gente precisa se atentar é ambiente digital, tecnologia, recurso, consultoria, aplicativo, site. O Sidney falou daquela coisa, né? Todo mundo hoje quer ir para a rede social. Eu lembro que eu comecei há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu trabalhava com site. Toda igreja queria ter um site. Eu quero ter um site, eu quero ter um site. E quando você perguntava, o que você quer colocar no site? Por que você quer ter um site? Não, eu quero ter um site porque está todo mundo tendo um site. Então, a gente vai sempre encarar esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso, gente, site, aplicativo, ambiente digital, tudo isso são formatos, ferramentas e meios. Quando é que a igreja se perde? Quando ela quer colocar tudo que é meio, transformar tudo que é meio em fim. Isso vale para tudo. Então, gente, acho que essa é a primeira coisa que eu queria deixar aqui registrado e colocar para a gente pensar nisso. Tecnologia é meio. É uma forma de alcançarmos mais pessoas. As empresas entendem isso. Inclusive, as empresas entendem que o produto delas é meio e não fim. A Starbucks não vende café, a Starbucks vende momento. Se um dia acabar o café, é capaz da Starbucks continuar funcionando, porque ela entendeu que o produto pode ser o café, mas a finalidade é proporcionar uma experiência, um momento. Até porque, entre aspas, não sou muito fã do café do Starbucks, mas estar no Starbucks é legal. Então, a tecnologia para a igreja é meio. E a segunda coisa é, não vamos, por conta disso, né? Tecnologia digital, ambiente, não é uma coisa para a gente combater. É uma coisa para a gente trazer para o nosso lado. A igreja, durante muito tempo, entrou numa de querer combater cultura, combater formato. Tudo que era novo era estranho. Se é estranho e eu não sei responder, é do demônio, é mais fácil. E, gente, não. Foi o que acabaram de falar aqui. Os pregadores, antigamente, iam evangelizar a cavalo. Depois eles tiveram o carro. Depois eles têm as redes sociais. Quando a gente vê na Bíblia que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, foi isso. A gente pede TV e Deus está falando assim, cara, você não sabe nem o que você está pedindo. Quando eu era pequeno, eu falava assim, gente, eu perguntava, né, para os meus pais, as crianças perguntavam, como é que Jesus vai voltar e todo mundo vai ver? Aí tinha aquela resposta assim, não, provavelmente vai ser televisionado. E Jesus está lá em cima falando, putz, que televisionado, cara, vocês são muito quadrados. E a gente agora está achando que vai ser pela internet, e daqui a pouco pode ser que tenha alguma coisa além da internet que a gente não consiga vislumbrar agora. Então, gente, formato é formato, essência é essência. A única coisa que a gente tem que fazer como igreja é nunca deixar o formato definir a essência, e sim fazer com que o formato apoie a essência. A InChurch, a ChurchCon, e eu falo com segurança porque eu sei que eles pensam assim, eles não querem definir nada em igreja nenhuma, eles querem apoiar o que a igreja já tem como definido, o que a igreja já tem como objetivo, o que a igreja já tem como missão. Sidney, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Uma palavra rápida de 1 minuto de cada um, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas, o site de vocês, Instagram, rapidinho,
Começa com o Sidney, termina com o Rodrigo, eu oro e a gente termina. Ótimo, gente. Obrigado, eu estou tentando procurar aqui. Até já aproveito para falar, para quiser me seguir lá, me coloca à disposição de todos, tá? Meu Instagram lá é Sidney, escrito aí como, diferente do pastor Sidney, tem 2 Y, né? Agora a cidade de Sidney. Sidney in Church, você pode buscar lá, me manda direct, estou à disposição para auxiliar no que for preciso, tá? Quero agradecer o momento aqui, Fabiano, agradecer o meu xará lá, o pastor Sidney, o Reinaldo, vocês são uma igreja que são nossos clientes e eu não conhecia, o Pedro conhecia quando eu fui conhecer, acho que foi ano passado, um pouquinho antes da pandemia, não, foi durante, eu acho, eu lembro que o Reinaldo estava até foi durante, estava de máscara, mas eu fiquei impressionado e vocês realmente têm essa essência, né, que eu lembro do Reinaldo me explicando tudo, ele falou, Sidney, isso aqui tudo é uma plástica, porque tudo que está por trás aqui tem uma essência muito... que tem a ver com isso aqui. Me explicou o restaurante, me explicou tudo, eu fiquei realmente impressionado, falei, cara, fantástico, isso aqui segue a nossa visão, segue o que a gente gosta por isso que a gente tem tanta conexão e gosta de andar junto com vocês, tá? Obrigado, realmente. Quiser conhecer mais sobre a InChurch, inchurch.com.br. Falei aqui também sobre Academia de Influencers, então você pode ficar sabendo nisso aonde? Na uninchurch.com.br, inclusive tem cursos lá que você pode fazer também. A gente está lançando agora, Fabiano, um curso também para pastores que se chama Liderando a Igreja do Futuro, que ele foi feito pelo diretor da Unichurch, que é o mesmo diretor da ESAD em Barcelona. Cara, o conteúdo tá incrível, assim, ó, a ESAD é uma das maiores escolas executivas do mundo. E, cara, eu fiz esse curso esse final de semana, fiquei impressionado e vou fazer o seguinte, esse curso custa R$1.800, mas você que participou aqui, eu vou mandar o link, por onde eu vou mandar o link, hein? Eu vou mandar um link, me procure lá pelo Sidney in Church no Instagram, me dá um direct que eu te mando o link, eu vou mandar um link lá para dar bolsa para vocês não vão pagar os 1.800, vão fazer esse curso aí do Liderando a Igreja do Futuro de graça, tá? Foi algo que veio aqui agora, estou entregando aí, tá bom? Porque é realmente fantástico e tem muito dado ali falando sobre a Igreja do Futuro, coisas que estão acontecendo na igreja nos Estados Unidos que acabam afetando aqui no Brasil, tá muito legal e essa é a dica para mim, minha para vocês, tá bom? E obrigado mais uma vez, pastor Fabiano, Rodrigo, obrigado também aí pela mesa. Sidney, vou botar aqui, tá? No comentário, Sidney in Church, tudo junto, né? Isso, Sidney, acho que é underline in Church, se eu não me engano. Tá bom, vou colocar aqui nos comentários e para quem quiser já salva. Rodrigo! Gente, é um prazer, eu estou em casa, na verdade, né? Me sinto em casa aqui nesse ambiente, é legal voltar, né? Estar voltando, na verdade, para esse ambiente onde eu tenho amigos e gente querida. Eu agradeço muito, Fabiano, pelo carinho, pelo convite, por ter me colocado nessa jornada tão gostoso a gente trocar. Já trocamos em mesas de pizza e é legal trocar live também. Então eu agradeço por esse tempo. Quem quiser me encontrar, o meu arroba no Instagram é @churchcombr e o site é churchcom.com.br. Lá eu até mandei o link aí no chat, você encontra os livros que eu já publiquei, Marketing Cristão, Igreja Digital. Tá tudo torto aqui. Não vou achar onde tá. Beleza, mas tá aqui. Tem os e-books também, e aí ali você consegue ver novidades, vira e mexe eu lanço algum treinamento. A gente dá consultoria para as igrejas, caminha junto, tenta apoiar as igrejas nessa construção da comunicação com um olhar missional e como botar de pé a missão, a visão da igreja, como executar isso. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sidney, pelo convite e pela chamada também. É muito gostoso poder compartilhar com os irmãos um pouco do que a gente está pensando e fazendo. Contem comigo, estou por aí. Valeu, Fabs. Valeu, gente. Até a próxima. É isso, pessoal. Obrigado, Sidney. Obrigado, Rodrigo. Baita papo, baita contribuição. Realmente, concordo com o Rodrigo que só faltou a pizza. Mas, se Deus quiser, a gente vai poder estar falando disso aí, que eu acho que... Com 2 cariocas é pizza sem ketchup, né? Por favor. Sem ketchup, não. Eu já tô meio apaulistado nesse ponto, né? Mas eu tenho certeza que se a gente coloca uma pizza, a gente vai ficar falando isso sobre horas, porque é um assunto que eu sei que mexe com o coração de vocês, mexe com o nosso coração também. Muito obrigado. Eu quero fazer uma oração aqui por vocês, pela empresa de vocês.
E por todos vocês que estão assistindo aqui a gente também, tá bom? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pelo aprendizado, quanto conteúdo bom, relevante, importante para a igreja nesse tempo, Pai. Nos ajude a continuarmos a manter a missão como foco, a manter o Senhor como foco, como base, que tudo continue começando no Senhor, passando pelo Senhor e terminando no Senhor, mas que a gente consiga perceber as perguntas que esse mundo está fazendo e entregando aquilo que eles precisam para poder ter as respostas e para poder encontrar o Senhor cada vez mais. Que possamos usar a tecnologia, usar a criatividade como formatos para que a essência possa ser levada, para que a essência possa ser distribuída e levada para todos aqueles que precisam de uma mensagem de amor e de esperança. Esteja com o Sidney na sua empresa, na Church, com o Pedro também, esteja com o Rodrigo, estejam com suas casas, com suas famílias, e que possamos dar o nosso melhor para a honra e glória do seu nome. É o que oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, tá bom? Você pode compartilhar com quem você quiser. Vamos fomentar a tecnologia como ferramenta para que a gente possa, através dela e da criatividade do digital, conseguir engajamento e levar o evangelho para mais e mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.